Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Procure Seus Direitos aqui na TV Tropical. Você pode participar do nosso programa. Você pode enviar um e-mail para dúvidas@neilopejunior.com.br e pode enviar suas críticas, você pode enviar uma sugestão para que nós possamos melhorar o nosso programa. Sempre é bom estar evoluindo, né? Como também você pode enviar as suas dúvidas jurídicas, certo? Tudo aquilo que ocorre no seu dia a dia que você pode até desconhecer os seus direitos, mas eu estou aqui, porque você sabe, eu estou todo dia aqui, ó, de olho nos seus direitos. Maria Augusta, de Ponta Negra, ela quer saber se um contrato de prestação de serviço é um contrato de trabalho. Interessante essa pergunta. Não, dona Maria Augusta, não é um contrato de trabalho. O contrato de prestação de serviço, ele é regulamentado pelo Código Civil e não gera vínculo empregatício, tá certo? Nele, no contrato, as partes podem ser pessoas físicas ou jurídicas. E o trabalho do prestador de serviço, ele é autônomo e não obrigatoriamente contínuo. Nem há dependência econômica. Esse detalhe é importante, tá certo? Já o contrato de trabalho, ele é regulamentado pela CLT, pela Consolidação das Leis Trabalhistas, e gera uma relação de emprego. No caso do contrato de trabalho, o empregado só pode ser pessoa física e o trabalho deve ser habitual. Essa palavrinha aí é chave, precisa ser habitual. Nele também há subordinação jurídica e uma das partes depende economicamente da outra, tá certo? Esses detalhes, eu sei que é muito complexo, esses termos, eles são complexos, eu digo aqui de uma forma geral, tá certo? Mas é sempre bom ver caso a caso e repito, sempre é bom, advogado é que nem médico, tem que ser de confiança. Sempre possível, procure um advogado de sua confiança ou um profissional da área perto onde você mora por indicação de algum amigo, tá certo? Daniela Pereira, ela é de Nova Parnamirim. Ela conta que comprou a chave de um apartamento, o direito a um apartamento, e quer saber quais os riscos de um contrato de gaveta. Contrato de gaveta que é comum ter contrato de gaveta. Veja bem, Daniela, os riscos dos contratos de gaveta são evidentes. O comprador não registra o seu título, tá certo? Portanto, não se torna proprietário do imóvel. Contrato de gaveta, o nome já está dizendo, ele vai para a gaveta, tá certo? O vendedor, assim, continua figurando como proprietário. Muito boa essa sua pergunta. Inclusive, podendo vir a ter o imóvel penhorado por credores ou até mesmo vendê-lo para outras pessoas. Por isso, é sempre bom regularizar esse contrato para não ter dor de cabeça no futuro. Isso é um fato. Essa história de contrato de gaveta, eu sei que grandes empresários, grandes empresas, existe de fato este chamado contrato de gaveta, mas esse contrato de gaveta, ele pode até existir, desde que não acarrete, não traga, não proporcione nenhum tipo de risco para o consumidor, ok? Eu tenho uma pergunta de Antônio Linhares, ele é do conjunto Gramoré. A pergunta é o seguinte, ele diz, o empregado pode sair mais cedo do serviço quando pede demissão? Olhe bem, Antônio. A redução de jornada, ao cumprir o aviso prévio, só é direito, pelo que eu entendi da sua pergunta, só é de direito do trabalhador quando ele é demitido e não quando pede demissão. Há uma diferença quando você é demitido e quando você pede demissão. Ou seja, o trabalhador tem o direito de reduzir sua jornada de trabalho em 2 horas diárias ou em 7 dias a menos de trabalho no período, tá certo? Sem prejuízo no recebimento, sem prejuízo. Porém, nada impede que o trabalhador entre em acordo com o empregador, ou seja, com o chefe, para ter sua jornada reduzida durante o cumprimento do aviso prévio. Isto é muito importante. E você, se você está querendo reclamar os seus direitos trabalhistas, é preciso você ter em mente o seguinte, caso o seu empregado, o seu empregador, tá certo, não tenha pago os seus direitos trabalhistas, você estando na constância do cumprimento do contrato de trabalho, você tem 5 anos para reclamar os seus direitos que não foram cumpridos por parte da empresa ou da pessoa física, certo? Você tem 5 anos. Caso você seja demitido, você só tem direito a reclamar os últimos 2 anos. Isso é o que estabelece a regra do direito do trabalho. O programa Procure Seus Direitos vai ficando por aqui. Tenha uma boa tarde. Tchau.